Chegou aquele dia de todo ano de fazer as apostas, brincar um pouco, analisar um pouco as categorias do Oscar, falar sobre o Oscar, falar o que eu sempre falo, que é muito mais do que apenas qualidade, tem vários macetes para entender o funcionamento do Oscar, e aqui eu venho para as minhas apostas finais para todas as categorias, exceto curtas-metragens, justamente porque curtas-metragens eu ainda não assisti quase nenhum, tenho deixado para quando eu vejo os curtas mais próximos da premiação, depois dos indicados mesmo e tudo mais. Então, as outras 20 categorias, esse ano um pouco diferente. Geralmente eu tento fazer depois dos prêmios do sindicato, revelar também os seus indicados. Esse ano teve todo o lance dos atrasos por conta das queimadas que estão tendo lá em Los Angeles, então muitos desses prêmios atrasaram, tiveram um tempo maior para mais do que aquele programado para sair as indicações. Eu decidi gravar esse vídeo mesmo que ainda não tenha... Quando eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu os indicados para o PGA, né, o prêmio dos produtores, o sindicato dos produtores, não saiu os indicados para o prêmio do sindicato dos diretores de fotografia, mas aqui é quase que uma prévia inicial, né? Eu vou falar quais são os meus indicados, quem eu acho que vai ser indicado e por quê. E na quinta-feira vai ter uma live para a gente debater com 3 convidados, para a gente debater quem a gente realmente acha, né? A gente vai discutir cada uma das categorias e fazer as apostas, então pode ser que até lá eu mude uma ou outra escolha, mas acho que não deve mudar muita coisa. Então, dito isso, vamos às minhas apostas para indicações ao Oscar, começando por canção original, que eu sempre falo que a categoria de canção é a que eu menos ligo, assim, é uma categoria que eu tenho muitos problemas com ela mesmo, justamente porque a maioria das vezes, muitos dos indicados, as canções, elas nem pertencem muito ao filme, mas eu sei que é uma categoria que muita gente gosta, por isso é uma categoria que eu não... é uma das que eu mais desconheço aqui entre os indicados. Eu vou aqui de indicação de El Mal, que é o favorito de Emília Pérez. Eu não assisti ao filme ainda, mas eu já vi o trecho dessa música no filme. Enfim, Kiss the Sky, de Robô Selvagem, Mi Camino, de Emília Pérez. Eu acho que deve ter 2 indicações para Emília Pérez aqui na categoria de canção. The Journey, do Batalhão 6888, da Diane Warren, né? Então, se tem Diane Warren, ainda mais com a Netflix por trás, tem indicação e pode ser que essa música cresça até o Oscar. E Like a Bird, de Sing Sing. Deixo aqui como uma possibilidade vindo de fora com Press Repress de Rivais, que é uma que eu até tô torcendo um pouco mais, mas acho que a categoria de canção é aquela que muitas vezes a gente tem surpresa. Essa e de documentário são 2 categorias que muitas vezes a gente tem várias surpresas, documentário mais ainda, como eu vou comentar posteriormente. Para a categoria de melhor trilha sonora, a gente tem 6 nomes mais fortes, mas desses 6 nomes mais fortes, 2, por exemplo, ficaram fora da long list do BAFTA, o que pode ou não pesar. Minhas apostas vão para O Brutalista, deve ganhar essa categoria, que não gosto muito da trilha sonora, mas é aquela trilha sonora extremamente chamativa e tudo mais, deve ganhar essa categoria. Conclave, Robô Selvagem, Emília Pérez, e coloco Rivais como o 5º filme aqui para trilha sonora. E deixo o Wicked de fora, mas o Wicked é o filme que ele e Rivais devem estar brigando por essa 5ª vaga. Os 2 filmes ficaram fora da long list do BAFTA. Melhor maquiagem, também 6 filmes mais fortes para 5 vagas. Coloco A Substância como certo, Wicked como certo, Um Homem Diferente como esse filme que tem uma maquiagem muito chamativa, que começa a ganhar um pouco mais de destaque e que eu acredito na indicação. E aí 3 filmes brigando por essas 2 últimas vagas. Beetlejuice, Duna Parte 2 e Nosferatu. Eu vou apostar hoje em Nosferatu de fora justamente porque o que tem de mais chamativo na maquiagem e penteado, né, do Nosferatu é muito escondido durante grande parte do filme. Então eu coloco Beetlejuice e Duna Parte 2. Mas ainda assim a gente pode olhar por um outro ângulo que Duna Parte 2 e Beetlejuice são filmes que não são os filmes de origem daquele universo, né? Então são sequências de um mesmo universo, o que muitas vezes pode, em algumas categorias, fazer a academia não indicar a esses filmes. Categoria de melhor design de produção, também 6 nomes para 5 vagas. Coloco Wicked, coloco Duna Parte 2, coloco Gladiador 2, coloco Brutalista, e essa última vaga eu acho que fica bastante entre Conclave e Nosferatu. Aqui a minha aposta vai para
Conclave. Melhor figurino, vou de Wicked, Duna Parte 2, Gladiador 2, Nosferatu e Maria. Maria ficou fora também da long list do BAFTA. Aqui a gente tem Conclave correndo por fora, a gente tem Beetlejuice correndo por fora, mas fecho com esses 5 filmes. Melhor som, eu vejo 5 nomes mais consolidados aqui em melhor som. Torço para Alien Romulus, eu acho que pode ter uma chance, mas corre por fora, então minhas 5 apostas mesmo, jogando mais no seguro, são Duna Parte 2, Wicked, Gladiador 2, Emília Pérez e Um Completo Desconhecido. Melhores efeitos visuais, outra categoria que Alien Romulus corre por fora, assim como Twisters. Desses dois eu preferia que Alien entrasse, mas hoje não aposto em nenhum dos dois. Minhas apostas, jogando mais no seguro também, vão ser para Duna Parte 2, Planeta dos Macacos, O Reinado, Wicked, Gladiador 2 e Bearman, que deve ser a única indicação do filme que chega aqui ao Brasil, já tem estreia marcada, se não me engano, para o final de fevereiro ou começo de março. Montagem, essa é uma das categorias historicamente mais importantes, pensando também em melhor filme. Isso mudou um pouco nos últimos anos, mas ainda assim a categoria de montagem é muito forte. E aqui a gente tem um ponto bastante importante para se ficar de olho, né, para se analisar, que é em relação ao Brutalista, que é esse filme de 3 horas, com um corte no meio para intervalo, que vai ter um epílogo no final e tudo mais. Eu não gosto da montagem do filme e aparentemente o sindicato não indicou ele, então talvez o sindicato não tenha gostado tanto assim, e a long list do BAFTA também não tem o Brutalista na categoria de montagem. Ficar fora da categoria de montagem pode pesar contra o filme se a gente pensar o quanto gostaram dele para melhor filme. E o Brutalista hoje é um dos filmes mais cotados para melhor filme, ainda que também tenha sido meio rejeitado pelo SEG e tudo mais. Então no momento que o Brutalista estava mais em alta, tem essas categorias pra gente ficar de olho, e hoje eu coloco o Brutalista fora da lista de melhor montagem. Então fecho essa lista com Duna Parte 2, Conclave, Anora, Emília Pérez e A Substância, que, né, de todos seria um pouco mais ousada a escolha de A Substância, mas é uma categoria muito em aberto. Guerra Civil, por exemplo, está na long list do BAFTA, foi reconhecido no prêmio do sindicato e muito pouca gente fala desse filme aqui nessa categoria. Rivais é um filme que chama muito atenção para a montagem e teve indicações importantes. Wicked, Um Completo Desconhecido, Wicked e Um Completo Desconhecido, pensando em melhor filme, são filmes pra gente se considerar aqui também. Então a categoria de montagem geralmente ela é bem aberta justamente por conta dessa importância dela, e hoje eu deixo o Brutalista de fora dessa lista. Para melhor fotografia, outra categoria que também fica em aberto, e a gente teve nos últimos anos algumas surpresas, né? Geralmente com 8, 9 filmes concorrendo nelas. Hoje eu vou de O Brutalista, que para mim também deve ganhar essa categoria de fotografia. Tenho algumas questões com a fotografia de O Brutalista, mas é a que chama mais atenção, a que tem a melhor narrativa acima de tudo. Duna Parte 2, Conclave, Nosferatu, uma grande fotografia, apesar de eu não ter gostado tanto do filme como muita gente, e Emília Pérez, que vai aparecer em basicamente todas as categorias. Não assisti ao filme ainda, eu sei que a maioria de vocês odeia esse filme. Hoje deixo de fora Nickel Boys, que eu acho que é um filme que parece que não está tendo a força que se esperava inicialmente. O filme da Amazon, né, grande aposta da Amazon, mas pode ser uma surpresa em algumas categorias, como aconteceu mais ou menos com American Fiction no passado, né, que não apareceu em lugar nenhum e aí, de repente, ele consegue muitas indicações. Nickel Boys pode ser esse filme, muito pouca gente falou dele até agora. O Wicked é um filme cotado em fotografia também, mas eu acho a fotografia de Wicked extremamente problemática em muitos sentidos, né? Pode ser indicado, mas seria bem assustadora a indicação de Wicked aqui em fotografia. E Maria é um filme que chama muito atenção para fotografia, teve indicações relevantes. Como eu disse, a categoria do sindicato, o sindicato de fotografia ainda não saiu as indicações. Pode ser que saiam as indicações do sindicato e tudo que eu estou falando aqui esteja completamente diferente. Indo para melhor documentário, outra categoria sempre muito em aberto, que qualquer um dos 15 filmes da pré-lista podem ser indicados. É sem dúvida a categoria mais difícil de prever todo ano. É documentário aqui que favoritos ficam de fora, entra filmes que a gente nem tinha ouvido falar. Hoje minha aposta vai em No Otherland, Sugarcane, Daughters, Soundtrack to a Coup d'Etat e da Homey. Deixo de fora, por exemplo, Will and Harper, que tem muita força nessa categoria, Black Box Diaries, Porcelain War. Confesso que desses filmes até o momento eu só assisti da Homey e No Otherland, que é um dos favoritos, e torço para que No Otherland seja um dos favoritos mesmo,
mas vamos ver até o Oscar. Categoria de melhor animação, essa parece bastante, 5 nomes bastante consolidado, Moana 2 até corre por fora, mas eu hoje acho que Moana 2 não vai ser indicado, e os 5 mais consolidados são Flow, Robô Selvagem, Divertidamente 2, Memórias de um Caracol e Wallace and Gromit: Vengeance Must Fall. Então, acho que são esses 5 nomes que devem entrar aqui. Qualquer coisa fora disso e fora de Moana 2 já seria uma surpresa um pouco maior. Melhor filme internacional, aqui eu vejo 3 filmes extremamente consolidados, um quarto se consolidando e uma quinta vaga com algumas opções, mas 2 mais claras. Então, Emília Pérez, Ainda Estou Aqui, e A Semente do Fruto Sagrado. Se um desses 3 não forem indicados nessa categoria, é extremamente inesperado, né? Uma grande surpresa. Flow, eu acho que se consolidou bastante para conseguir indicação, tanto em animação quanto para filme internacional, o filme da Letônia, então coloco o Flow aqui. E aí essa quinta vaga ficaria principalmente hoje entre Nicap da Irlanda e o filme da Tailândia, Como Ganhar Milhões Antes da Vovó Morrer. Eu vou no Como Ganhar Milhões Antes da Vovó Morrer para essa aqui. Eu acho que é um filme que pode agradar mais gente da academia, filme que já teve estreia nos cinemas brasileiros em dezembro e tudo mais. E que Nicap também é um filme da Sony, a Sony direcionou muito mais as apostas dela para Ainda Estou Aqui, não sei o quanto isso pode pesar contra, por mais que a Sony seja muito grande, pode ser que isso pese contra Nicap. Mas eu acho que tá entre esses 2 filmes mais fortes, a gente tem Vermiglio correndo por fora, a gente tem A Garota da Agulha correndo por fora, também a gente geralmente tem algumas surpresas na categoria de filme internacional, mas nos últimos anos um pouco menos, principalmente no último ano, um pouco menos, então eu vou com essas apostas. Filme da França, filme do Brasil, filme do Irã, mas que entra como filme da Alemanha aqui, filme da Letônia e filme da Tailândia. Melhor roteiro original, a gente tem nomes mais consolidados em original do que adaptado. A Nora, O Brutalista, A Verdadeira Dor e A Substância, extremamente consolidados esses 4. A última vaga, eu aposto em Hard Truths como, que também seria o 5º mais consolidado aqui, mas a gente pode pensar talvez em um filme internacional concorrendo nessa vaga, Tudo Imaginamos Como Luz, ou o próprio A Semente do Fruto Sagrado. A gente pode pensar em Setembro 5, que é um filme que parece que deu uma morrida, o filme da Paramount, a gente não escuta falar muito dele, estreia agora em janeiro no Brasil, ou o próprio Rivais tentando uma vaga, que uma das poucas possibilidades de indicação para Rivais, mas hoje eu vejo esses 5 que eu aposto como os 5 mais fortes mesmo. Adaptado aí já tem muito mais nome para essas 5 vagas. Vejo hoje Conclave e Sing Sing como os 2 nomes mais fortes e mais consolidados, muito difícil um desses 2 ficar de fora. Emília Pérez, com toda a força que está tendo, deve ser indicado aqui também. É uma das chances de Nickel Boys, né? Falam que é a chance mais forte de Nickel Boys, então coloco o Nickel Boys também. E a última vaga eu vou um pouco com o coração e vou colocar Ainda Estou Aqui, justamente porque o Wicked tem um parte 2, porque Duna é a parte 2, e isso às vezes pesa contra esses filmes na academia, mas talvez a indicação mais segura aqui, se você for colocar num bolão, talvez seja colocar ou Wicked ou um completo desconhecido. Mas eu vou nesse lance que a academia tem indicado mais filmes em categoria de roteiro, às vezes em categoria de atuação, mais de um filme internacional, então eu acho que Ainda Estou Aqui pode ser esse filme, ou A Semente do Fruto Sagrado pode ser esse filme para conseguir essas indicações. Aposto em Ainda Estou Aqui, mas ele não é um dos 5 favoritos, certamente. Melhor ator coadjuvante, uma categoria um pouco mais aberta do que ator principal, mas ainda assim não tão aberto assim, apesar do SEG ter dado uma embolada, mas eu acho que não deve se repetir a maioria dos indicados ali do SEG, a maioria dos snobs do SEG não deve se repetir no Oscar. Kieran Culkin e Yura Borisov são os 2 nomes mais certos hoje. Guy Pearce ficou fora do SEG, mas deve ser indicado aqui também. Denzel Washington ficou fora do SEG, mas eu também acho que vai ser indicado aqui também. E o Edward Norton é um nome que tem ganho força e também aposto na indicação dele. Mas ainda assim, a gente tem Jeremy Strong, que é alguém que rouba o filme para ele quando ele tá em tela em O Aprendiz, e pode ser muito considerado, vem conseguindo algumas indicações importantes. O Clarence McLean de Sing Sing, ele foi perdendo força, né? Inicialmente ele era um dos nomes fortes na categoria, perdeu força, assim como o Stanley Tucci também por Conclave, mas não descarto completamente esses nomes. A gente tem tido algumas surpresas em categorias
de atuação, e acho que ator coadjuvante a gente pode ter uma ou duas surpresas, que não chegam a ser grandes surpresas, mas a gente pode ter um desses dois nomes, ou dois desses nomes aparecendo. A atriz coadjuvante, assim como a atriz principal, aí já é muito nome para apenas 5 vagas. Coloco hoje Ariana Grande e Zoe Saldanha como os dois nomes mais fortes. Zoe Saldanha bem estabelecida para ganhar essa categoria. Não deixo de fora Felicity Jones, como aconteceu no SEG, apesar de eu não gostar da personagem e da atuação dela em O Brutalista, mas eu acho que no Oscar ela deve ser indicada. E aí coloco também Margaret Qualley por A Substância e Isabella Rossellini por Conclave. Esses 3 nomes não estão garantidos aqui. Eu acho que os 2 primeiros que eu falei sim, esses 3 estão bem em aberto, ficam fora do SEG e tudo mais. Então hoje a gente tem Selena Gomez, a gente tem a própria Adriana Paz, as duas por Emília Pérez podem brigar por uma vaga aqui, principalmente a Selena Gomez. A gente tem a Danielle Deadwyler como a grande chance de O Piano de Família, que já foi uma grande aposta da Netflix e foi perdendo força durante a temporada, e também a Mônica Bárbaro por Um Completo Desconhecido. Dependendo de quanto gostarem de Um Completo Desconhecido na academia, pode ser que ela pinte aqui. Então, muitos nomes em atriz coadjuvante. Ator, eu vou direto. Tem 5 nomes aqui que estão estabelecidos, é muito difícil que algum desses não entre. Qualquer lista fora desses 5 nomes apenas vai ser surpresa. Então, Adrien Brody por O Brutalista, Ralph Fiennes por Conclave, Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, Daniel Craig por Queer e Colman Domingo por Sing Sing, não necessariamente nessa ordem que eu falei de mais chance ou menos chance de ganhar, mas são esses 5 nomes para indicações. Melhor atriz aí, hoje, no momento, eu vejo 6 nomes mais fortes para 5 vagas, mas com outros 2 ou 3 nomes ainda com grande força também. Carla Sofia Gascon, Mickey Madison e Demi Moore vão ser indicados. Essas 3, qualquer uma que ficar fora vai ser uma grande surpresa. A Substância vai ser reconhecido no Oscar. Muita gente tinha medo por ser um terror corporal e tudo mais, mas é aquele terror que trata de um tema que a indústria quer reconhecer e tudo mais. Algo semelhante ao que aconteceu com Corra, que eles olham não tanto como um terror, mas como uma espécie de terror, sátira social e tudo mais, e vai ter reconhecimento em muitas categorias, pelo menos em indicações. Hoje eu vejo a Cynthia Erivo teoricamente como esse 4º nome estabelecido, foi indicada a tudo, tá na long list do BAFTA, foi indicada ao SEG e tudo mais, mas pode ser que a Cynthia Erivo ela seja um pouco o lance da atuação localizada, de um filme muito localizado nos Estados Unidos que não tem um reconhecimento internacional tão grande. E hoje a ala da Academia Internacional ela é muito grande. Muita gente falou da Margot Robbie ano passado com Barbie, que poderia acontecer a mesma coisa com a Cynthia Erivo hoje com Wicked. Fico bem dividido se ela vai ser indicada ou não, mas hoje eu deixo a Cynthia Erivo de fora para colocar no lugar as outras 2 que brigam por essas últimas 2 vagas, que é a Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui, que não acho que é uma indicação certa ou coisa do tipo, como muita gente acredita, mas ela ficou fora da long list do BAFTA, a gente já não esperava, ela não segue e tudo mais, mas ainda assim eu acho que ela consegue, com a ala internacional, entrar. Tem uma questão, né, que para conseguir indicação também precisa ficar ali entre os primeiros nomes, né? Precisa ser as apostas principais no maior número de votantes. Eu acho que a Fernanda Torres consegue mais isso, talvez, do que a Cynthia Erivo. Assim como a Marianne Jean-Baptiste, que ficou fora de tudo, ficou fora do SEG, ficou fora do Globo de Ouro, ficou até na long list do BAFTA e tudo mais, mas ela é uma de muita paixão, né, que estão fazendo o nome dela, semelhante com o que aconteceu com a Andrea Riseborough, mas acho que aqui até com uma força um pouco maior, essa indicação de um filme um pouco mais independente, que não tem dinheiro para campanha e tudo mais. Hoje eu coloco a Marianne Jean-Baptiste e a Fernanda Torres na minha lista. Não descartaria a Pamela Anderson, que foi indicada ao SEG, mas acho que não deve se repetir no Oscar. Angelina Jolie e Nicole Kidman já foram nomes certos para essa categoria, mas perderam muita força, não só perdendo o Globo de Ouro, mas ficaram fora do SEG também e tudo mais. A Angelina Jolie ficou fora da long list do BAFTA também. Ela era favorita em certo momento para ganhar essa categoria e hoje eu vejo as 2 ficando de fora, ainda que não dê para excluir completamente, porque são 2 personalidades com muito nome dentro da indústria. Categoria de direção esse ano eu acho que deve ser um ano mais fácil. Repito, a lista do DGA, que já era a lista que eu vinha apostando há tanto e tanto tempo. A gente pode pensar talvez numa Capadia surpreendendo, conseguir algumas indicações, no próprio Villeneuve, que eu acho que perdeu muita e muita força. Então hoje a categoria de direção para mim é Jacques Audiard, Sean Baker, Brad Corbett,
Edward Berger e Coralie Farge. A mesma que eu falei lá na live de dezembro é a que eu aposto hoje. Para melhor filme, hoje eu vejo 9 filmes extremamente estabelecidos aqui para a categoria de melhor filme, sobretudo 7. Então, O Brutalista, Conclave, Anora, Emília Pérez, Wicked, Duna Parte 2, A Verdadeira Dor e A Substância, assim como Um Completo Desconhecido, né? Então, 9 nomes muito fortes que deixa uma vaga que já foi em determinado momento assegurada, que seria Sing Sing, que em certo momento já se especulou sobre Setembro 5, sobre Nickel Boys, filmes que continuam brigando por essa vaga, ou a gente pode pensar que talvez seja um filme que a ala internacional coloque, então Ainda Estou Aqui, não descarto completamente, mas acho bem difícil. A Semente do Fruto Sagrado, a mesma coisa. Tudo Imaginamos como Luz, a mesma coisa. Hoje eu coloco mais no seguro Sing Sing, mas essa 10ª vaga, que parecia que não sobraria uma vaga para filme internacional, com a queda de Sing Sing, com a queda de Nickel Boys, com a queda de Setembro 5, essa 10ª vaga, fica bastante em aberto. Então essas são as minhas apostas finais, mais as finais iniciais, já que eu posso mudar uma ou outra dependendo das indicações do sindicato. Como eu sempre digo, Oscar não é só sobre qualidade, passa muito longe de ser sobre qualidade, né? Tem muito lance de campanha, de visibilidade, de construção de narrativa, de ganhar e de perder força, por isso que é sempre importante a gente ver os indicados dos sindicatos, os indicados do BAFTA, os indicados de todas as premiações que dão algum tipo de visibilidade, seja elas com votantes semelhantes ao Oscar ou não. Os filmes crescem, diminuem, atores e atrizes crescem e diminuem a chance de indicação, as campanhas alteram. Então pode ser que tenha algumas mudanças justamente porque tem alguns sindicatos que ainda não saíram os indicados, mas acho que não deve mudar muito disso daqui que eu comentei com vocês. Então, as 20 categorias, tirando as de curta, essas são as minhas apostas. Coloque a de vocês, coloque o que você concorda comigo, o que você discorda, por que você discorda, vamos trocar ideia numa boa, é sempre legal. Eu tenho muitos problemas com o Oscar enquanto premiação e tudo mais, mas é sempre legal esse bate-papo que a gente tem a respeito dessas premiações, até para desconstruir um pouco dessas premiações. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou. Se não gostou também pode dar dislike, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito. Considere se transformar membro também do canal, clicando em Seja Membro para ajudar esse canal a continuar existindo. Por hoje é isso aí, corta.